Oi, gente! Hoje, sábado, então é o dia de escolher a carta. Então, já vão aí mentalizando a pergunta de vocês, para que assim, depois escolhendo aí a cartinha, vocês possam ter a resposta. Lembrando que, antes da gente começar aqui, para que vocês possam escolher, se vocês tiverem dificuldade, pausem o vídeo, a hora que as 3 cartas estiverem aqui, escolham tranquilamente e aí voltem a assistir o vídeo para ter a resposta. Vou fazer também um sim ou não e a interpretação da carta. Então, antes de mais nada, deixem os likes de vocês, compartilhem esses vídeos, ativem o sininho para que vocês não percam nenhuma notificação deste canal. Se você não está aí, né, sendo avisado pelo YouTube sobre os vídeos assim que é colocado no canal, a partir das 8 horas, os vídeos todos os dias de segunda a sábado já está aí no canal para você assistir e aí colocar em prática já logo cedinho aí um conselho ou até mesmo uma resposta das quais vocês estão buscando. Então, se você quer uma consulta particular, o WhatsApp está aí na descrição deste vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e agradecimentos gerais aí a todos que me seguem, gratidão eterna. E os que chegaram agora, sejam muito bem-vindos a este canal. Então, vamos escolher aqui as 3 cartas. Primeira, segunda e a terceira. Já vão aí mentalizando a pergunta de vocês, perguntas objetivas, claras, para que vocês possam ter aí a resposta e aí se direcionar aí com esta resposta, né, da pergunta de vocês. Carta número 1, carta número 2 e a carta aqui número 3. Então, aqueles que ainda não escolheram, pausem o vídeo aí e depois dão continuidade. Vamos ver aqui a interpretação da carta número 1. Então, a carta número 1 aí é a temperança. Então, vamos ver o que a temperança vem trazendo como aí conselho, até mesmo, né, para aqueles que ainda não fizeram uma pergunta ou como resposta. A temperança é aquela carta que num sim ou não, ela vem falando tudo a seu tempo. Então, temos que entender aí nessa temperança que requer um tempo para que a situação ou propriamente um problema do qual eu estou vivendo, seja aí resolvido. Então, a temperança, ela também vem pedindo calma, ela também vem pedindo cautela. É o momento aí que realmente eu preciso entender que eu preciso dar um tempo, né? Para que as coisas possam aí começar a se resolver. Se eu começo a ficar ansioso, né? Aquela questão apressado, preciso, né, da resposta agora, já correndo, eu não vou conseguir. Então, o que essa temperança vem falando? Para que você tenha tranquilidade e estabilidade, você precisa ter calma, você precisa ter paciência, saber esperar o momento certo, porque é uma fase aí que você precisa ter autocontrole de uma situação. Então, paciência, sabedoria, cautela fazem parte deste momento aí. Aí sim, com paciência, cautela e usando a sua sabedoria a seu favor, aí sim vocês vão conseguir a estabilidade da qual vocês estão procurando. E aí sim vem o momento tranquilo do qual vocês esperam. Nesse momento aí, essa carta ela traz equilíbrio, moderação, economia, novas descobertas. Ela também vem trazendo um novo caminho a ser seguido, porque é aquela velha história, gente, não adianta eu ficar martelando, eu quero esse caminho, eu quero, né, dessa forma, porque não é assim que funciona. Então é o momento de aceitar o novo caminho que se inicia. E aí sim, energias e situações tendem a se misturar aí, procurando, obviamente, né, aquilo que vocês estão aí na procura, aí sim a coisa começa a fluir de uma forma diferenciada. Cuidado com brigas, conflitos, fofocas, cuidado com dúvidas, indecisões,
Cuide mais da sua parte espiritual aqui nessa temperança. Porque se eu não cuido da minha parte espiritual, eu começo a ficar sem foco, eu começo aí a ter problemas na minha questão também de determinação, de força de vontade. Então é o momento aqui nessa temperança que eu tenho que focar mais a minha parte espiritual. Numa questão aí de saúde até boa, tá? Mas a temperança ela vem pedindo aí para tomar um pouquinho mais de água, vamos cuidar aí do rim. Então é uma carta para questão aí de saúde bem positiva também. Vamos colocar aqui, segunda carta é a morte. Então vamos ver o que a morte vem trazendo aí como conselho para o nosso sábado, ou até mesmo respondendo uma pergunta de vocês. A morte, num sim ou não, ela é não, tá? Então, a morte é aquela carta que vem trazendo transformações. A morte, ela vem trazendo aí resultados que também começam a aparecer aí rápido. Então é o momento que eu tenho que aceitar as transformações que acontecem na minha vida. É o momento que eu tenho aí que começar a analisar de uma forma diferente. Porque aquela velha questão, se eu estou indo para um determinado local, uma determinada situação, não consigo, então é o momento aí de transformar, é o momento de renascer, é o momento aí de começar a transmutar certas energias das quais não está fazendo bem a você. Então o momento aí pede transformações, pede também algumas separações, é o momento de renascer, é o momento que as mudanças, as transformações vão marcar um momento de grande liberação de energias. Então é a hora de renovar, porque aquela questão assim, eu preciso entender que é fim de algo, é fim de perdas, questão morte, mas é aquela questão morte de pensamento, né? Um estado de consciência para o outro. É o momento aí que eu tenho que parar de ficar me lamentando e aceitar as transformações da forma que tem que ser. Então não adianta nada eu querer ficar naquela de... Sabe aquela questão de picuinha, às vezes comigo mesmo, eu fico teimando, porque eu quero. Não é assim que funciona. Então é o momento aí nessa morte que eu tenho que aceitar a questão, a situação, ou até mesmo as dificuldades das quais eu estou passando e aprender com elas, para que assim lá na frente, focado, eu possa conseguir aí atingir o meu objetivo. Numa questão aí de saúde, ela vem falando cuidado aí com os ossos, tá? Então, é necessário aí cuidar de você em primeiro lugar. Então, essa daqui, foi a carta da morte. Vamos aqui à terceira carta. O mago. Então, o que o mago vem falando aí como conselho ou até mesmo respondendo aí a pergunta de vocês? O mago, ele é sim, tá? Numa questão sim ou não, é sim. Esse mago, ele vem falando que você tem habilidade para lidar com toda e qualquer situação da qual você está passando. Por mais difícil que seja, você consegue. Então, vamos entender aí que precisamos de autoconfiança, força de vontade, garra, determinação. Então é um momento aí que eu tenho que usar aí, porque o mago ele traz início, então início de uma vida nova, início de um trabalho, início de um projeto, início de um planejamento, né? Alguma coisa que eu comece aí. Então, quando a gente está começando, a gente tem aquela garra, aquela força de vontade, vai, batalha, faz e acontece. Já no período seguinte, eu já começo meio, né, dar uma preguiça, a confiança já vai embora, a força de vontade também. Então, o que esse mago está falando? Independente da situação, independente do momento, o início é legal você ter essa confiança, essa garra, essa determinação? Sim. Mas essa confiança, essa garra, essa determinação precisa no projeto todo. Então é no começo, é no meio e no final. Para que aí sim eu possa ter resultados positivos aqui nesse mago. Então, cuidado com as dúvidas,
Cuidado aí com palavras mal colocadas, porque quando a gente tá meio nervoso, bravo, o que acontece? A gente nem presta atenção, na maioria das vezes, o que a gente tá falando. Então, cuidado, porque depois que saiu, né, aí pra voltar na situação fica uma coisa muito complicada. Então, cuidado aí com fofocas, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Na questão aí de saúde, o mago vem falando, cuidado com o estresse, gente. Cuidado com a ansiedade. Isso daí pode gerar distúrbios de saúde, desequilíbrios aí, então não é legal. E o mago, ele vem falando também, cuide muito bem das suas mãos. Então, aqueles que trabalham aí com as mãos, né, muito cuidado, cuide muito bem delas. E o mago é aquela questão assim, ele vem falando sobre as questões de habilidade, sim, mas ele também vem falando sobre aquela questão assim, eu sei que eu tenho habilidade, mas na maioria das vezes eu não acredito. Então, gente, confie em você, confie numa decisão. Obviamente, depois de muito bem pensada, centralizada, aí sim eu vou tomar a decisão, mas confiante. Isso faz toda a diferença. E não somente aqui nessa resposta ao conselho do mago, mas também em toda e qualquer situação. É o momento que o tarô, ele sempre vem trazendo uma resposta, um conselho, sempre puxando para nós. Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso acreditar nas minhas forças espirituais. Eu preciso acreditar que eu tenho poder. Eu preciso confiar nisso, porque se eu não confio nessa questão, o que acaba acontecendo? Se eu não confio em mim, se eu não acredito em mim, muito menos os outros não vão acreditar também. Então é o momento aqui que precisamos pensamentos positivos. Eu preciso ter garra, eu preciso ter foco, eu preciso ter fé, mas eu preciso, junto com tudo isso, ter atitudes positivas. Então, essas foram as 3 cartas aqui para vocês nesse sábado, dia 14/7/2018. Agradecimentos gerais a todos vocês, o meu muito obrigado sempre. Me sigam nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, Taróloga Simone. Desejo a todos vocês um final de semana maravilhoso, abençoado. Muita luz, muita paz, determinação, confiança, foco, força, fé e atitude, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso em todos os aspectos na vida de vocês. Gratidão!